Livro dos Espíritos, no capítulo 11, no subtítulo Os Animais e o Homem, Kardec pergunta na questão 592. Se, pelo que toca à inteligência, compararmos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aquele e estes, porquanto alguns animais mostram, sob esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? O Kardec está aqui interessado em saber se dá como diferenciar a inteligência do homem e do animal. Aí o Espírito responde: a esse respeito é completo o desacordo entre os vossos filósofos. Querem uns que o homem seja um animal, e outros que o animal seja um homem. Estão todos errados. O homem é um ser à parte, que desce muito abaixo algumas vezes e que pode também elevar-se muito alto. Pelo físico, é como os animais, e menos bem dotado do que muitos destes. A natureza lhes deu tudo que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência para a satisfação de suas necessidades e para a sua conservação. Seu corpo se destrói como o dos animais, é certo, mas o seu espírito está assinalado um destino que só pode compreender porque só ele é inteiramente livre. Pobres homens que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pelas faculdades de pensar em Deus. Bom, vou fazer aqui então uma leitura mais devagar e mais pausada. Vamos lá. Ele fala que os filósofos estão completamente errados. Só ele que está certo, pelo que eu podia deduzir. Agora vamos ver. Ele fala que os homens sejam, fala dos filósofos, então ele fala assim, que os homens sejam uns animais. Só que desde Aristóteles é chamado, que é entendido que o homem é um animal racional, aliás, é um ser racional. Depois esse ser racional virou para animal racional. Então esse que está dizendo aqui, esse homem seja um animal, ou ele não sabe, que já foi feito um complemento de animal racional, né? Ou ele desconhece Aristóteles, sei lá, eu não sei onde que ele tirou essa ideia. Aí depois ele fala que o animal seja um homem, coisa que eu também nunca tinha ouvido. Aí eu fui no Google, nunca ouvi, quem sabe. Fui no Google, e no Google diz que animal, homem, é um personagem de história em quadrinho. Como ele está falando de filósofos, eu acredito que esse animal homem que ele está se referindo, que está errado, não se refere ao personagem de história em quadrinho. Sinto fazer esse lado humorístico, mas não deu para entender, né? Aí depois ele continua, né, com algumas exclamações, como me desce muito abaixo, que não sei o quê, que papapi, que papapá. E aí chega no finalzinho, ele fala assim: ô pobres homens que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Olha, eu moro na roça. E aqui na roça, sabe, senhor Espírito, eu devo dizer para o senhor que nós sabemos distinguir. Né? Nós sabemos diferenciar uma galinha de um pato, de um bode, de uma cabra, de uma vaquinha, enfim, nós sabemos distinguir. Nós até sabemos distinguir um homem de mulher. Então, isso que o senhor está falando aí, senhor Espírito, que nós não sabemos nos distinguir dos brutos, não sei, às vezes é coisa de cidade grande, que nós na roça é coisa diferente. E aí termina com uma frase, finalmente, muito redundante, muito bombástica, muito de impacto, né? Uma frase de impacto. Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Vamos analisar essa frase, tão bonita, né? De impacto, pensar. Ateu pensa em Deus, materialista pensa em Deus. Então, a frase seria correta, exata, seria dizer assim: se reconhece o homem pela faculdade de duvidar da existência de Deus, e não de pensar em Deus. Volto a dizer, porque
todo mundo que pensa em Deus, nem todo mundo, aliás, ninguém pensa igual, cada um pensa diferente. Então, o que caracterizaria, então, no caso, a diferença entre o animal e o homem, seria a faculdade de duvidar da existência de Deus. Do jeito que ele colocou, é apenas uma frase de impacto, mas não diz a realidade, não diz. É claro que esse espírito, ele quer dizer como pensar, será pensar e acreditar. Até ele fala mais acreditar em fé cega, mas vamos deixar isso para mais adiante. Aí continua. Então até do 509 até 598, do 592 até 598, aí até 597, para dizer a verdade, ele não fala nada que qualquer um que já tenha observado os animais durante meia hora sabe. Né? O animal come, ele anda, ele tem uma certa inteligência. Né? Tudo que ele fala é uma coisa que, já digo, é só olhar, não tem nenhuma novidade. Então agora vamos lá na pergunta 597. Diz o seguinte: pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Aí o Espírito responde: a que sobrevive ao corpo. E aí Kardec insistindo: será esse princípio uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se quiserdes, depende isto do sentido que se queira dar a esta palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem a distância equivalente a que medeia entre a alma do homem e Deus. Bom, vamos também dar uma leitura nessa resposta, né? Primeiro, essa resposta é muito estranha. É uma alma, se quiseres, depende do sentido que você queira dar. Isso é estranho, né? Ainda mais que Kardec define na introdução do livro dos Espíritos o que é uma alma. Então, ele se furtar essa definição, ou ele não conhece Allan Kardec, ou ele também não sabe o que é alma. Vocês entendem do jeito que vocês quiserem. Mas vou chamar a alma então de um pão com presunto, não sei. Aí depois ele insiste: é, porém, inferior à do homem, quer dizer, a alma do homem. Ele insiste como se isso fosse uma grande novidade. Isso até minha sogra sabe, que a alma do animal, a gente imagina, sabe, a gente imagina que a alma do animal é inferior à do homem, né? Então, também não falou nenhuma novidade. Agora aqui ele continua com as suas frases esquisitas. Diz assim: há entre a alma dos animais e a do homem uma distância equivalente a que medeia entre a alma do homem e Deus. Bom, aqui ele pode dizer duas coisas: ou que nós vamos chegar a ser Deus, ou que o animal nunca vai chegar a ser um homem, vai ficar para sempre animal. Qualquer das duas respostas fica esquisito. Não entra. Achar que Deus vai criar uma inteligência para ficar condenada pela eternidade limitada, que a ideia de Deus é o progresso, é uma ideia esquisita. Não coincide muito com o que nós entendemos de Deus, mas vamos continuar. Então, é uma resposta, a meu ver, toda ela é bastante esquisita. Aí continua, Kardec continua perguntando, pergunta 598. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma? Conserva a sua individualidade quanto à consciência do ser eu? Não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. Bom, então aqui já está vendo que é uma alma com um perispírito, porque para conservar a sua inteligência, para conservar a sua individualidade, o princípio inteligente precisa de um perispírito. Então nós temos aqui na alma do animal, então, um conjunto de alma, que é a inteligência, mesmo rudimentar, e mais o perispírito. É isso? Então temos aqui isso aí. Então continuamos. Fala que a vida inteligente ele permanece em estado latente. Também uma afirmação um pouquinho, também é uma meio assim temerária, porque uma coisa da inteligência é o pensamento,
E o pensamento tem que pensar. Então um pensamento que não pensa fica estranho, está em estado latente, quer dizer, um pensamento que está parado, sem pensar. Né? Quer dizer, ok, posso até estar querendo ser meio precioso, mas dentro das tantas perguntas esquisitas, das respostas esquisitas que esse espírito está dando, eu já estou perdido aqui, mas vamos continuar. Afinal de contas, ele está dialogando com Allan Kardec, de repente sai alguma coisa boa. Vamos lá, então, na 598, né? E aí, continuando aqui aqui na minha pesquisa, vamos lá. Então, aí vai para a próxima. 600. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem achar-se, depois da morte, num estado de erraticidade como a do homem. Ele morreu, ele sobrevive, então ele continua a sua individualidade. Então vamos à resposta. A resposta é sim. Fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unido ao corpo. Mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. De idêntica faculdade não possui os animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O do homem, depois da morte, a do animal, depois da morte, é classificada pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizada quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Bom, esse aqui, né, é a razão até desse meu vídeo, porque o pessoal usa muito dessa frase, essa última parte dessa resposta, não lhe é dado tempo a entrar em relação com outras criaturas, para desmerecer o trabalho do Chico Xavier, para enxovalhar o trabalho de André Luiz, né, que dizem que André Luiz é contra Allan Kardec. E aí usam toda essa frase para fazer todo esse carnaval, e foi isso que me motivou a fazer esse livro. Então vamos então de novo, mais uma vez, porque a resposta estranha que esse espírito está dando. O que ele diz é o seguinte, então já ficou definido que é uma alma com perispírito, é o espírito. E segundo esse espírito, é o espírito que está falando, ele diz que esse espírito não tem vida espiritual. Quer dizer, Deus, segundo ele está falando, criou o espírito para não ter vida espiritual. É claro que ele não fala que é proibido ao espírito ter relações. Ele apenas diz que não lhe é dado tempo. Não está falando que Deus proibiu ao espírito, vamos dizer, do animal entrar em relação com outros animais. Né? Ele apenas diz que não lhe é dado tempo. Quer dizer, assim que ele desencarna, os espíritos encarregados desse espírito utilizam quase que imediatamente. Esse também utilizar também não explica, mas eu subentendo que ele reencarna imediatamente, ou quase imediatamente. Então, o que fica claro aqui é que, segundo esse senhor espírito que está se comunicando, Deus criou um espírito para não ter vida espiritual, o que não me parece lógico. E aí, continuando, 601. Os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva, quer dizer que os animais progridem? Sim, e daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. São sempre, porém, inferiores ao homem e se lhes acham submetidos, tendo neles servidores inteligentes. Interessante essa colocação, e até Kardec, ele quase que compra essa ideia. Ele até diz, poxa, que seria bacana, né, se os cachorros, os cavalos tivessem ferramentas, pudessem trabalhar, seriam servidores dedicados. Então, até Kardec compra essa ideia. Mas vamos, mais uma vez, pensar um pouquinho nisso. Essa ideia não está parecendo um pouco filme de ficção? O Planeta dos Macacos, onde o homem domestica os macacos ficam servidores, e depois eles se revoltam, né? É a história, né? E agora, saindo da ficção e vindo para a realidade. A realidade, o meu senso comum, os meus olhos, vê que é justamente o contrário do que esse espírito está falando. Aqui na Terra é o contrário. Os mundos atrasados é que usam os animais como servidores, não é os mundos adiantados. Vou dar um exemplo, o esquimó. O esquimó usava os cachorros lá para
para treinar lá, para puxar os trenós, não é isso? Hoje tem máquinas lá que fazem esse serviço. Os indianos também usam lá os elefantes, mas já tem os tratores substituindo. Então o que nós vemos aqui no nosso planeta é que não. Quanto mais adiantado a gente fica, mais os animais ficam livres, né? Menos nós precisamos dele a nosso serviço. A não ser que esse espírito esteja confundindo o mundo superior com o umbral. Né? Que o André Luiz fala que lá no umbral se usam animais para realizar serviços. Então pode ser que esse espírito está confundindo o mundo superior com o umbral do André Luiz. Mas na Terra, o que eu vejo é o mundo inferior usando os animais como servidores. E eu não sou obrigado a acreditar. Enfim, não tem lógica, parece mesmo um negócio de ficção científica. Vamos então agora para outra. Aí, de novo. 604. Pois que os animais, mesmo os aperfeiçoados existentes dos mundos superiores, são sempre inferiores ao homem, segue-se que Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que todas as suas obras revelam. Essa pergunta, gente, é muito significativa. Significa que Kardec não está acreditando nesse espírito, gente. Vejam bem como ele está insistindo, pois que os animais, mesmo aperfeiçoados, existentes nos mundos superiores, são sempre inferiores ao homem, segue-se que Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, e que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que todas as suas obras revelam. Ou seja, Kardec não está concordando com esse espírito. Então, aqueles que acham que agredindo André Luiz, agredindo Chico Xavier, estão a favor de Kardec, eles estão contra Kardec, porque Kardec não acredita. Aí vamos à resposta desse espírito, né? Vamos à resposta dele. Aí ele diz assim, esse espírito diz assim: tudo na natureza se encadeia por elas que ainda não podeis aprender. Assim, as coisas aparentemente mais dispares têm pontos em contato que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender. Por um esforço de inteligência poderá entrevê-los, mas somente quando essa inteligência estiver no máximo grau de desenvolvimento e liberdade dos preconceitos, do orgulho e da ignorância, logrará ver claro a obra de Deus. Até lá, suas muito restritas ideias lhe farão observar as coisas por um mesquinho e acanhado prisma. Sabei não ser possível que Deus se contradiga e que, na natureza, tudo se harmoniza mediante leis gerais que por nenhum de seus pontos deixam de corresponder à sublime sabedoria do Criador. Ou seja, esse espírito rodou a baiana, ficou irritado, porque isso é uma pergunta irritada, né? Que está nervoso, porque ele está vendo que não está convencendo Kardec, então ele ficou nervoso. Olha quanta agressão gratuita. Não podeis compreender. Né? Ele não se colocou como sábio que vai nos ensinar? Como é que ele vai nos ensinar e diz que nós não podemos entender? Né? E aí continua, nós não podemos compreender, nunca chegarás a compreender. Né? Só quando a minha inteligência for espírito superior, quer dizer, ele está se colocando como espírito superior, coisa bem esquisita, porque ele está, segundo ele está entendendo. Nós não estamos entendendo porque nós não somos espírito superior. É isso que ele está falando, né? E que estamos cheios de orgulho, de ignorância. Né? Quer dizer, esse espírito agredindo, por quê? Porque ele está sendo pego na mentira. E aí temos o famoso Rolando Lero, quer dizer, quem já assistiu à escolinha do professor Raimundo, né? Vai ver que aqui nós temos o Rolando Lero. Olha aqui no finalzinho. Sabei não ser possível que Deus se contradiga na natureza. Sim, nós sabemos que Deus não se contradiz. Foi isso que Kardec perguntou. Como é possível que você, sábio, está dizendo que Deus que se contradiz, que criou uma inteligência para ficar sempre lá atrás, nunca evoluir? Quer dizer, quem está se contradizendo é você, espírito. E ele dá aquela de Ronaldo Lero. Ele responde fazendo a mesma pergunta que ele foi feito. Sabia que não é possível. Claro, isso nós já sabemos que não é possível. Quer dizer, é o Rolando Lero escrito. Né?
o mistério, depois vamos tentar desenrolar esse mistério, mas que o cara, esse espírito é um enrolão, vocês vão me perdoar, mas eu gostaria de ficar mais sério, mas é um absurdo o que esse espírito está falando. Aí diz assim, aí depois tem uma sublinha que diz assim, a inteligência é, então, uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e do homem, quer dizer, então continua Kardec afirmando, nós temos esse ponto comum, que é a inteligência. Aí veio outra resposta esquisita desse espírito. Vamos lá. Porém, os animais só possuem a inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. Olha, eu fico até... Que moral tem esse espírito para falar sobre moral? Ele nem sabe o que é moral. Eu vou. Não deveria, já que estamos no clima de professor Raimundo, não deveria, mas eu vou ajudar. Né? Imoral é um psicopata. Ele não sabe a diferença entre o certo e o errado. Isso é que você ser imoral é imoral. Ele não sabe a diferença entre o certo e o errado. Dizer que um animal não sabe a diferença entre certo e o errado é mentira. Pronto, vou dizer logo, não vou ficar enfeitando o pavão, é mentira. Quem convive com animais, principalmente cachorro, animais domésticos, sabe que esses animais, eles têm a consciência do certo e errado. Não vou agora me estender, mas eu vou deixar que quem tem animal sabe que os animais sabem quando fez uma coisa errada e quando uma coisa é certa. Então eles têm vergonha na cara, eles têm moral. Com isso que esse espírito, infelizmente, até agora está revelando. Cala-te boca. Continuando. De onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial de que são dotados? Você vê que Kardec continua, quer dizer, Kardec está apertando o espírito. De onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial de que são dotados? Porque, veja bem a pergunta de Kardec, especial, porque quem está falando que é uma coisa diferente é esse espírito que se está se comunicando, está falando que é especial, é diferente. Então eu falo assim, do elemento de inteligência universal. Quer dizer, o espírito não pôde fugir dizendo que existem dois princípios inteligentes diferentes. Ele teve que concordar. Do elemento de inteligência, só tem um elemento. Ele não pôde fugir dessa. E aí, continua. Então, emana de um único princípio, a inteligência do homem e dos animais, né? Kardec pegou ele de novo na mentira. Aí, sem dúvida alguma, esse é o mesmo princípio. Porém, no homem passou por uma elaboração que o coloca acima da que existe nos animais. Então, a natureza, o Deus chegou, pegou do mesmo lugar dois espíritos e falou, eu achei você bonitinho, tu vai ser, gente, eu achei você feinho, tu vai ser bicho. É isso que o espírito está falando. Aí vamos continuar nessa conversa desse espírito, quer dizer, já era até para ter parado, né? Mas vamos continuar. Porque não precisava nem mais continuar, né? Aí o Kardec continua pegando no pé do espírito. Disseste que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância da vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase de seu desenvolvimento? Aí o espírito é obrigado a reconhecer numa série de existências que precede o período que chamamos de humanidade. Quer dizer, antes de ser homem ele foi outra coisa. Poderia ser animal, mas esse espírito não quer que seja animal. Não há nenhuma razão eu não vejo nenhuma razão para que o espírito não tenha habitado um corpo de animais. Ele fala que não, que é outra espécie. Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Aí o espírito mais uma vez levou, então o espírito Kardec então continua. Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio de seres inteligentes, princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não é isso? Aí fala assim, já dissemos que tudo na natureza encadeia e tende para a unidade. Nesses seres cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora e se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida. Quer dizer, mais uma vez, ele não sabe responder e chama a gente de burro. Estás longe de conhecer. Quer dizer,
Não sei por que esse espírito se colocou numa condição de professor, se ele, tudo que ele sabe responder, que nós não conhecemos, que nós somos orgulhosos, e que papapê, né, essas coisas todas. Que eu sou ignorante, eu sei que, né, até fico falando papapi, papapá, mas esse espírito também não está parecendo ser muito melhor do que eu, não. E aí depois fala uma bobagem aqui, né? É só mais uma frase. Ele gosta de frases de efeito. Já não dissemos que tudo na natureza se encadeia, até aí está certo. E tende para a unidade? Esse espírito está viajando. Tudo se encadeia para a diversidade. Tudo se encadeia assim, quer dizer, a unidade que diz é a unidade da criação, né, da evolução, na unidade que todos estão sujeitos à mesma lei. Mas a natureza mostra que tudo é diversidade. Um homem não se parece com o outro, nem o cheiro é igual, a impressão digital, enfim, milhares de tudo. Como é que é para a unidade? Ele gosta de frase de efeito. O que nós temos, a unidade que nós temos, é a unidade na lei de Deus, que todo mundo está sujeito àqueles princípios. É o princípio do progresso, o princípio de que você planta, mas é obrigado a colher. Tem todos aqueles princípios, sim. Quem está fora dos princípios, vamos dizer, das leis de Deus, para assim dizer, que ninguém pode fugir da lei de Deus, mas vamos supor que quem está fora, ele tende para a unidade, ele tem que se juntar nas leis de Deus. É essa a unidade. Agora, unidade significa homem, mulher, bicho, animal, até aí significaria também uma outra contradição. Se tudo tende para a unidade, então o animal e homem, bicho, ia ser tudo uma coisa só, porque tende para a unidade, segundo ele fala. Então é frase de efeito, que esse espírito gosta muito de frase de efeito. É outra pergunta também que não tem nada a ver. Aí continua aqui, 607, aí continua. Assim, é porque é uma resposta enorme essa resposta, agora é o que eu vi. Então continua. Então, já não dissemos que tudo tende para a unidade, esses seres cuja totalidade estáis longe de conhecer, segundo aí nós somos burros, então não sei por que esse de não conversar com nós burros, né? O que o princípio inteligência elabora, individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida. Aí continuando, porque a resposta é longa, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como a da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Entra então no período da humanização, começando a ter consciência de seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Assim, a fase de infância se segue à da adolescência, vindo depois a da juventude e a da madureza. Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o homem. Se ter-se-ão humilhado os grandes gênios por terem sido fetos informes das entranhas que o geraram? Se alguma coisa há que seja humilhante, é a sua inferioridade perante Deus e a sua impotência para sondar a profundeza dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecer a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja feito o que for sem um fim e criado seres inteligentes sem futuro, fora blasfemar de sua bondade que se estende por todas as criaturas. É isso, quer dizer, ele continua insultando a minha inteligência, insultando quem está lendo. Se você não se sente ofendido, eu me sinto. Eu não sou tão burro assim, né, que a minha inferioridade perante Deus, que é claro, presente. Por que Kardec, se ele não acreditou nesse espírito, ele publicou essa parte, né? Eu acredito que Kardec publicou para ser fiel ao próprio princípio de Kardec. Kardec falou que o livro é dos espíritos. Então, essa é uma comunicação de um espírito. Como, de repente, ele não teve nenhuma outra comunicação contradizendo o que esse espírito falou, então, mesmo sem Kardec acreditar no que está escrito, ele, por uma questão de fidelidade aos próprios princípios, ele deixou... Então ele publicou. E os outros espíritos provavelmente não falaram nada, porque é obrigação nossa, de encarnado, usar nossa inteligência.
entender, diferenciar o joio do trigo. E eu entendo dessa maneira, porque até me identifico, porque é por esse motivo que eu estou fazendo esse vídeo. Estão usando essa parte, os esquerdistas infiltrados na doutrina espírita, estão usando essa parte para, volto a dizer, para desmerecer o trabalho de Chico Xavier. Eu, pessoalmente, nem sou fã do Chico, nem de André Luiz, nem do Emmanuel. Os únicos livros que eu li foi Há 2000 anos e Nosso Lar, mais nada. Não tenho assim nenhuma afinidade. Mas eu tenho afinidade com a justiça, eu tenho um compromisso com a verdade. E vejo esses esquerdistas infiltrados na doutrina contarem mentiras, apoiarem suas afirmações em conceitos falsos. E, enfim, dizer que esquerdista usa conceitos falsos é até, digamos, chovendo molhado. A preocupação são os novatos, essa juventude que está chegando, de repente pode se sentir entusiasmada com essas ideias, ou, né, esses são os puristas. Não são puristas, é só ler e vai ver que não se sustenta, e principalmente é trazer essa desunião para dentro da nossa Irmandade. Obrigado, companheiros, eu agradeço muito, e que a paz de Jesus esteja em todos os corações.